Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Senhora secretária, por favor, faça a leitura de um trecho bíblico. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Jesus Cristo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e aconselhando-se aos homens. Por favor, faça também a leitura da ata anterior, a ata de número 041 de 2018. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 39ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. Presentes os seguintes vereadores: Ederson Fernando Spor, Paulo Adriano da Silva, Arilene Maria Dalmoro, Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz Knipoff, Antônio Nilson José Duarte, Hildo Paulo Salve, Mariela Portes, Hernani Teixeira da Silva, Valdir Blau, Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos Schaeffer, Adi Ceruti, Valdir Sérgio Guix e Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Ederson Fernando Spor abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A secretária da mesa, a vereadora Arilene Maria Dalmoro, leu um texto da Sagrada Escritura. Ata número 039/2018 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade, com a ausência dos vereadores Paulo Adriano da Silva e Sérgio Luiz Knipoff. Ata número 040 de 2018 da sessão solene foi aprovada por unanimidade, com a ausência dos vereadores Paulo Adriano da Silva e Sérgio Luiz Knipoff. Nada mais a tratar, o senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 6 de novembro de 2018, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretária da mesa. Lajeado, 30 de outubro de 2018. Alguém tem alguma alteração a fazer na ata? Ata em votação. Vereadores a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores, com exceção do seu Hernani Teixeira. Hernani Teixeira? Hernani Teixeira está aqui. Só um pouquinho que eu não tenho boletim aqui. Não tá. Faça. Não tem boletim? Só tem ata aqui. Boletim aqui. Está na ata. Aqui está o boletim, mas é a ata. Será que não está trocado aqui? Saudar meu amigo Douglas Setolin, que veio hoje de novo, gostou, pegou gosto aqui. Matheus, do Jornal Informativo. Semana passada cometi uma gafe, errei o nome dele. Tudo bem? A mãe, Dona Raide. Leio aqui. Mas alguns amigos aqui que Não, talvez acontece, não sei o nome, mas problema. todos muito bem-vindos aqui à Casa do Povo e ao pessoal que nos assiste de casa também. Sejam todos bem-vindos. Pode ser. Faça, por favor, secretária, a leitura do expediente. PL número 144/02 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para manutenção de trecho da rodovia estadual ERS 413. PL número 145/02 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. PL número 146/02 de 2018.
estima a receita e fixa a despesa do município de Lajeado para o exercício de 2019. Nós temos um requerimento da VAT que convida os senhores vereadores e assessores para o 101º Encontro Regional de Legislativos Municipais para o dia 7 de novembro de 2018, às 8h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Lajeado. A palestra, os controles necessários para o encerramento do mandato e exercício nos legislativos municipais, normativas legais e posicionamento do TSE, palestrante Dr. Edson Imar de Oliveira Melo. Aí nós temos os vereadores inscritos. Mariela Portes, Valdir Blau, Hernani Teixeira da Silva, Carlos Eduardo Ranzi, Nilson Duarte, Ederson Spor, e mais um projeto da mesa diretora, um projeto de resolução, número 00102 de 2018. Autoriza o Poder Legislativo de Lajeado a custear as despesas de alimentação para o café da manhã da VAT, da Associação de Vereadores do Vale do Taquari. Seria isso, senhor presidente. De imediato, já passo a palavra para a vereadora Arilene Dalmor. Eu vou passar, eu vou declinar, eu estou com problema de voz. Ok. Rambo. Então, por consequência, fala o vereador Sérgio Miguel Rambo. Saudando o senhor presidente, obrigado, vereadora Neca. Marcos Tessman, aí, meu corretor de seguro há muito tempo, seja bem-vindo a essa casa, sempre temos boas recordações. Ao público aqui presente. E a gente espera sempre terças-feiras para chegar aqui e poder até desabafar um pouco, mesmo que o trabalho é sempre incessante. E provavelmente a sociedade também espera dos vereadores, espera dos outros também que seja feito sempre um trabalho sem descanso praticamente, porque sempre tem bastante coisa para a gente fazer e não se consegue nem, né, vereador, não se consegue terminar antes das 24 horas do dia, né? Mas é importante essas trocas de ideias, essas conversas, manifestações nesses dias, porque a gente pode externar algo que às vezes se vive que a gente vive praticamente certo, sempre porque o fato da morosidade dos projetos que andam na casa ou andam no executivo mesmo, protocolos que a gente faz. Só para ter uma ideia, nós temos um projeto, DERIL 124, que começou a andar em 2014. O vereador Ades se lembra dessa questão aí no bairro Larias, com o Zelindo Vargas, a área do Zelindo Vargas, Beatriz Moro, com o município de Lajeado. Uma regularização, uma permuta que pode ser feita, né? E está aqui recebendo hoje a cópia, o seu Ítalo Real me pediu até para mandar cópia, achando que o vereador presidente, vereador líder do governo ia pedir acordo de liderança, mas chegou agora nessa casa. Já passou por algumas comissões, então, só para dizer, de 2014 nós estamos em 2018. Equivalente ao mandato de um prefeito, uma legislatura. E o vereador que está há muitos anos nessa casa deve sofrer até mais, sentir às vezes mais vezes do que isso, a morosidade que acontece. Nós temos outra questão ali que temos no bairro Centenário, um senhor quer adotar uma área, ele já mantém uma área limpa, uma área verde limpa durante muito tempo, o pessoal da Floricultura Vila, e já está andando no 10º gabinete da prefeitura. Ele não quer cobrar nada, ele quer ajudar, ele quer doar alguma coisa, quer manter aquela área limpa, quer manter a grama cortada, quer plantar grama, e está aqui a documentação que anda a passo de tartaruga, 2 passos para frente e 5 para trás, dessa forma. Porque a gente fica triste com essa questão, porque a gente está acostumado que precisa, e a sociedade precisa poder ter a oportunidade de fazer coisa. E quando quer se propor alguma coisa, colocar uma simples plaquinha fica difícil, porque a burocracia parece que tomou conta, você já deve ter gastado um monte de papel só para tentar colocar uma plaquinha, porque a gente sabe, enxerga em outras cidades onde é que isso acontece, e até foi uma solicitação que o pessoal do bairro Centenário encaminhou para a gente conseguiu colocar para a Secretaria da Agricultura e para o CDI, e está ali, está andando e está dificultando as coisas. Parece que assim, ó, vereador, pega e faz,
é mais fácil, né? Menos horas de manutenção para a Prefeitura Municipal de Lajeado, que o pessoal faz por conta. Então, querem colaborar e praticamente é proibido, parece que está meio entravado dessa forma aí. Temos outro detalhe aqui que eu falei semana passada, onde é que tinha aparecido uma rua numa propriedade particular, está aqui o projeto de lei desde 1996. Estou com o projeto de lei, vou levar para o proprietário da área, ver o que ele acha, ver o que ele pode fazer. Dessa forma, a sociedade vive atrapalhada por causa disso. Simplesmente, de uma hora para outra, aparece um nome de rua num lugar que é uma entrada particular de alguém. Então, de que forma foi colocado? E no Google Maps nós olhamos e aparece o nome de rua na entrada particular desse senhor. Então, está aqui com abaixo-assinado da época, um projeto de lei desde 1996. Então, de que forma, né? Lógico, né? Não condeno ninguém quem fez, mas a forma, talvez como isso tenha sido conduzido, não foi consultado o dono da propriedade, que passa dentro da propriedade do senhor. Não é uma entrada que está na divisa de alguém, está dentro da propriedade dele, e só vai até na casa dele, essa rua. Então, está aqui um projeto de lei. Agora, temos um mapa anexado aí, com um desvio, inclusive, de uma abertura de uma rua, que não se sabe por onde é que vai passar. Então, às vezes, assim, a gente fica triste porque as coisas não andam, e a gente quer fazer as coisas, os colegas querem fazer, e parece que alguma coisa ali está atrapalhando, que não é os colegas, parece que a burocracia tomou conta realmente. Então, se encontra esses problemas. Enquanto isso, falta médico nos postos de saúde, falta assistência no posto Larias, e a gente parecia que a Univates ia resolver o problema, parece que piorou a situação. E aí tem a questão da UPA, tem a questão do ponto-socorro. Então, imagine, se um simples permuta de uma área anda 4 anos, quanto tempo vai resolver abrir uma porta no ponto-socorro? Nós vamos ter que esperar quantos anos, vereador Marcos? Porque, pelo visto, nós vamos esperar 4, 5 anos. Né? Então, é lamentável isso aí, eu não sei por quê, porque dessa forma anda, talvez seja para questão de controle, mas, pelo que se vê aqui, quando a área do terreno do cara que é para se permutar é para ser 10,80 metros de largura, hoje sobrou mais 9,80, então não se sabe de quem é o erro, de quem é o controle. Quem fez o mapa do loteamento naquela oportunidade, entrava uma área verde, um terreno em 2 áreas verdes, onde é que não permite mais a comunicação, não permite mais a interligação das áreas verdes. Então, agora a Prefeitura tem que fazer uma permuta com o senhor para conseguir interligar as áreas verdes. Mostrei agora para o líder do governo, ele sabe exatamente onde é que é a área. Né? E aí se vê assim, ó, a gente se sente impotente sentado aqui numa mesa, ou mesmo nos gabinetes correndo, os secretários da mesma forma se queixam que a coisa não anda. Lamentável isso aí, mas vamos torcer por dias melhores. Eu acho que, senhor presidente, eu acho que podemos dar um pontapé, talvez uma acelerada em alguns projetos aí que estão andando para isso. Senhor presidente, muito obrigado. Faço das suas as minhas palavras, vereador. Passo a palavra para o vereador Sérgio Luiz Knipoff. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras, imprensa, público presente e assessores da casa. Nessa última campanha, a deputada estadual, eu tive a oportunidade de caminhar por toda a cidade novamente. É evidente que todos nós caminhamos, todos nós andamos, todos nós fomos e somos testemunha das dificuldades que os vários bairros vêm apresentando. E nessa caminhada, né, acabei recebendo o reforço de muitos problemas de ruas e bairros da cidade de Lajeado, que são bandeiras e pautas e solicitações de todos os colegas vereadores nesses últimos anos. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi nas visitas realizadas no condomínio Novo Tempo 1 e Novo Tempo 2, Minha Casa Minha Vida, que muito foi criticado, já foi criticado por órgãos da imprensa, por especialistas, pela concentração residencial no mesmo local. Né, vários especialistas ou pseudo-especialistas já fizeram críticas a respeito da localização do Minha Casa Minha Vida. Entretanto, a importância de nós salientarmos
que foram 448 casas, 448 apartamentos inaugurados no bairro Santo Antônio, mais 20 casas que ficaram do governo anterior, que foram terminadas no governo passado, e que hoje contemplaram, e que nesse momento contemplou, as mais de 1.000 casas, mais de 1.000 famílias que necessitavam de moradia na cidade de Lajeado, conforme o levantamento do passado. Então, conseguimos chegar a quase 500 casas oferecidas para a população de baixa renda dessa cidade. E é evidente que problemas existem, problemas condominiais, inclusive, de pessoas que não sabiam e não sabem como viver em condomínio e têm que aprender a viver em condomínio. E esse é um grande desafio da municipalidade. E a gente vem encontrando, nessas visitas realizadas no Minha Casa Minha Vida, no Novo Tempo 1, Novo Tempo 2, as dificuldades do jogo de empurra entre as responsabilidades da municipalidade, da Secretaria da Ação Social e da Habitação, com relação à Caixa Econômica Federal. E parece que não existe uma responsabilidade a respeito de quem tem que organizar e ajudar as pessoas a viverem em condomínio. E aí a gente percebe que existe um jogo de empurra com relação às responsabilidades que deveriam ser assumidas pelos órgãos competentes. E eu espero que isso seja resolvido, eu espero que o município faça esse seu papel, que é um papel de compromisso social com moradia, com qualidade de vida das pessoas do bairro Santo Antônio, que tiveram o privilégio de estar vivendo em apartamentos, mesmo que sejam financiados, a um custo mensal de R$ 80. As pessoas costumam dizer, minha casa, minha dívida, mas são R$ 80 de prestação de uma casa que é própria, que é sua. E isto as pessoas têm que valorizar, porque quanto elas pagariam de aluguel se estivessem morando em outro local? Pois bem, é importante que seja construído uma infraestrutura na volta desse residencial. E esse residencial foi contemplado, no último período, por um deputado do PP e um deputado do PT, eu vi no Bom Gás, eu não sei qual é o deputado, o seu Afonso Ram, com 2 emendas para a construção de uma unidade básica de saúde da frente do Minha Casa Minha Vida, no bairro Santo Antônio. Pois bem, eu gostaria agora, nesse momento cumprimentando, então, o líder de bancada, porque na quinta-feira foi uma correria para conseguirmos contemplar com mais R$200 mil numa emenda do deputado Henrique Fontana para mobiliar o posto de saúde que vai ser construído com recurso de outros 2 deputados, um do PT e outro do PP, no bairro Santo Antônio. Então, agora nós temos a possibilidade de um recurso para a construção do posto de saúde e está vindo agora R$200 mil para mobiliar e equipar o posto de saúde do bairro Santo Antônio. E a gente conseguiu isso rapidamente, com a contribuição do secretário municipal de saúde, envolvemos o prefeito, porque nós tínhamos até quinta-feira para fechar esse recurso. E conseguimos, num curto espaço de tempo, viabilizar mais R$200 mil para o Novo Tempo 1 e o Novo Tempo 2, na construção, no equipamento, na aquisição de equipamentos imobiliários para o posto de saúde. E vocês sabem todos sabem que eu sou contra as emendas complementares, com essas emendas do parlamentares. Entretanto, já que esse recurso existe, nós temos que buscar. Na verdade, esse recurso é um recurso que está lá para quem quiser buscar. E é importante que nós, todos, tenhamos a capacidade de buscarmos dentro dos nossos deputados que vêm aqui buscar voto, vieram aqui na região buscar voto, que eles, pelo menos, nos retribuam com recursos que possam trazer melhoria na qualidade de vida das pessoas da cidade de Lajeado. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Nilson Duarte. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, plenário, a imprensa, escrita, falada. E quando eu escuto o colega e companheiro Sérgio falando sobre a unidade de saúde do bairro Santo Antônio, eu estive visitando essa semana, uns 10 dias atrás, eu estive lá, um posto de saúde amplo, grande, moderno, e que bom, então, que vem mais esse recurso para equipamentos, porque um grande posto precisa assim, de equipamentos para ali funcionar. E o pessoal está na reta final das obras,
creio que logo estará pronto, uma grande obra ali que vai contemplar o residencial Novo Tempo, que é um belo residencial, e pena que isso não foi deixado que a Caixa organizasse e cuidasse de tudo isso, assim como tem tantos condomínios em Lajeado, que funciona, que é uma maravilha, e lá no Santo Antônio funciona também, mas é a trancos e barrancos, tem bastante coisas que preocupa o condomínio e ao redor do condomínio. Um exemplo disso é que existe ali uma escola estadual, mas não tinha então a creche, o posto, e qual já foi falado outras vezes aqui, mas tenho certeza que no futuro podemos junto dar as mãos e trabalhar para que ali tenha. Se não tem, possa ter. Então, eu creio nisso. E também pensando nessa situação, esse final de semana que passou aí, na última semana, aconteceu um vendaval muito forte sobre todo o Vale do Taquari, e esses bairros de classe mais pobre, mais baixo, aí, foram bastante atingidas, as casas, muitos moradores ligando, pedindo lona, e árvores que caíram sobre o telhado, e as pessoas preocupadas que já estão endividadas, e agora tem que trocar todo o telhado. Uma árvore caiu sobre uma casa, e a mulher preocupada que agora como ela ia fazer para trocar todo o telhado da casa dela, que uma árvore desmanchou o telhado. Também, então, isso ocasionou que as pessoas limparam os seus pátios, trouxeram os móveis para uma das casas lá, que molhou todos os móveis, as pessoas perderam tudo, e pediram, então, que a prefeitura, que a gente orientasse, que a prefeitura pudesse buscar, então, os telhados deles, que ficou na rua, tiraram todo o telhado velho e colocaram na beira da rua para a prefeitura recolher, móveis, molhou tudo, perderam todos os móveis. E, então, essa notícia, ela é assustadora sobre esses vendavais que destruíram empresas, que derrubou árvores, e isso causa um grande pânico na população e dá uma despesa enorme. As pessoas têm que investir algo que já estava pronto, têm que investir, dá uma despesa alta. Mas ainda muitos têm seus recursos para fazer. Agora, essas casas simples e que muitas vezes são frágeis aos temporais, quando destrói, quando acaba sendo destruída, as pessoas muitas vezes não têm o recurso para essas reformas. Então, é necessário que a Defesa Civil possa ter e possa usar a reserva de contingência para isso, ter recursos para ter esse material para fornecer às pessoas de baixa renda. Também pensando em baixa renda, como está aqui os meios de comunicação, eu gostaria que vocês nos ajudassem nesse quesito de divulgar, pois eles estão querendo cortar o BPC, que é uma aposentadoria, ela é um benefício continuado, onde as pessoas elas recebem quando tem uma deficiência, quando não pode trabalhar, e eles pedem que todos os 2 milhões de pessoas que recebem este recurso apareçam até o NPS até o final do ano para regularizar as suas situações. O que acontece é que esse povo não está sabendo, esse povo esse povo que recebe isso não sabe disso. Então é necessário que a gente divulgue para as pessoas, senão vai chegar ao final do ano, eles vão lá para receber os seus recursos, quem sabe é o recurso que teriam para passar o final de ano, vão chegar lá e vai estar bloqueado, não vão poder receber. Então é necessário que a gente possa também estar divulgando isso. Quando eu ouvia o vereador falar sobre a morosidade dos serviços públicos, eu lembrei que essa semana foi uma notícia bastante forte, uma mulher que estava aguardando 15 minutos num posto de saúde, e ela ficou enfurecida com a demora e saiu filmando todas as salas, e filmando a unidade de saúde, e filmando os profissionais, até que foi abordada pelo segurança da unidade,
e ali houve um confronto de ideias, houve um confronto de ira. As pessoas hoje em dia, elas não têm paciência para muita coisa. As pessoas estão sem paciência para poder ficar esperando em um lugar. Então, não era muito o que ela estava esperando, segundo as informações que eu recebi, são 15 minutos, mas há, sim, alguns lugares que há muita demora nas filas de espera, e ninguém gosta de esperar. Mas o serviço público é assim, a gente tem que esperar muitas vezes, a gente tem que aguardar o nosso atendimento. Acontece que as pessoas estão sobrecarregadas com tantas coisas, e às vezes não tem aquela paciência. E a minha dor, às vezes, quando eu estiver na fila de uma UPA, a minha dor ela vai ser sempre maior que a do meu colega que está ali do lado. Eu vou medir a minha dor, entende? E daí, então, se a pessoa às vezes está com problemas, está com dificuldades, e acaba vindo tudo para fora ali, descontando, e às vezes dá coisas feias. Então, o que a gente pede é que esses serviços públicos, que quem é responsável por cada órgão desse possa organizar a sua unidade, possa trabalhar com a população, de divulgar, de orientar, para que, mesmo que demore, que a gente sabe que às vezes demora, mas o povo possa ter orientação e ser bem atendido. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Hildo Paulo Salve. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência e demais colegas vereadores, vereadoras, a todos que aqui nos prestigiam, especialmente a professora Gelsi. Foi bem mais... é jovem, mas foi minha professora de inglês, muito competente. E, senhor presidente, demais colegas, a gente está protocolando um projeto de lei, tendo a honra de protocolar para o senhor Valdemar Lourenço, pai da professora Gelsi, morador do bairro Hidráulica. Encontramos ali no bairro Hidráulica uma pequena rua, ao lado ali, paralela a Albertores. Estamos, então, propondo essa homenagem, justa homenagem. O seu Valdemar, que viveu os 91 anos, pessoa assim, funcionário público desde 1951, da Prefeitura de Lajeado, e ainda não tinha uma homenagem. E agora, então, professora Gelsi, com orgulho, tenho certeza que os colegas vereadores irão dar essa justa homenagem. Né? E parabéns, né, pela história do seu pai. E todos que aqui nos prestigiam, a imprensa, funcionários, senhor presidente, inicialmente, me dirijo a Vossa Excelência, que é o trâmite, mas na última sessão eu não saí apressado porque teve um desgaste com o vereador Adi, que tem a sua posição, mas sim porque tinha um outro compromisso. 6 anos nessa casa, a primeira vez que eu tive que sair apressado. Então, esse foi o motivo de eu ter saído. Algumas pessoas, o vereador Salvo saiu. Não, a gente continua se dando bem. Eu, vereador Adi, sem problema nenhum, ele tem as razões dele, mas eu tenho minha honra, vereador Adi, e o projeto de lei estava na casa aqui, protocolado, desde o 17 de setembro, né? Acho que muitos projetos substitutivos fez já nessa casa, sabe que quem faz o substitutivo, inclusive, pode ter, mas o vereador Blau, que é o autor da lei, me pediu, eu disse, não, sem problema nenhum, eu simplesmente colaborei como vereador Paulo Tori, deu grande contribuição a esse projeto de lei, com um dos incisos é totalmente dele, outro é da emenda do vereador Adi, e assim, todos os vereadores que estavam aqui contribuíram, o vereador Hansi, Mark Schaefer, todos contribuíram aqui nas comissões, e simplesmente eu fiz a compilação a pedido das comissões e, vereador Blau, e tentamos melhorar o excelente projeto que Vossa Excelência fez, e a autoria é de Vossa Excelência. E de todos que quiserem ainda assinar junto, como segundos, porque o projeto, é só vocês observar, está desde o 17, lá embaixo só, vereadores, não foi assinado simplesmente
pelo vereador Salve, pode ser assinado por qualquer um, e o primeiro autor, vereador Valdir Blau, como também autor da lei que originou esse projeto em 2010. Da minha casa, minha vida, vereador colega Sérgio Knipov. No dia dessa sessão, voltando do meu compromisso, uma grande tempestade, fui chamado até o Minha Casa Minha Vida, especialmente o 2, o primeiro que foi inaugurado, para aqueles que conhecem, o mais perto do CIEP ali, e ali, praticamente o quarto andar inundou todo, vereadores, inundou. Ali está se tendo um problema, e como o senhor falou, de quem é o problema. Eu entendo que a construtora, não é governo, não é Caixa, a construtora que assumiu aquele serviço por 5 anos, isso aí, vereador Ranzi, 20 anos esse empreendimento, melhor ainda. Então, em 20 anos, então, ali sim cabe, não processos individuais de cada morador, mas de todos os moradores dos 2 blocos ali, que totaliza 448 apartamentos, de entrar com uma ação coletiva. Isso. A gente tem feito isso, eu sei que também o gabinete do vereador Ranzi e outros colegas, Nilson, tem estado sempre lá, tá? E porque acompanho muito lá, e tem problemas desde a infraestrutura que nós, aqui, fomos convencidos a colocar 1.200.000 a mais, nas bases, até a fiação, hidrossanitário, os rebocos que caem, vereador Nilson Duarte, os ralos entupidos, que eles disseram que eram problemas dos moradores. Não, eu fui lá e vi que tinha cimento dentro dos ralos, cimento nas caixas. Então, não é os moradores, o problema é aquele empreendimento que foi mal feito e deve ser corrigido. Então, cada um de nós, o que o senhor tem razão, devemos a orientar ali, especialmente os síndicos dos 2 prédios, para que busquem uma ação coletiva. Vereador Nilson, o senhor falou aqui do BPC, então o BPC, todo ano, as pessoas têm que fazer a prova de vida, é isso, né, vereador Ranzi? É a prova de vida. Então, assim, quem não fizer, vai lá, faz a prova de vida e logo é liberado. Inclusive, eu sou curador de uma pessoa e, normalmente, tem um grave erro ali. Muitas vezes, a prova de vida, quem tem que fazer é o curador. Eu vou lá no Banco do Brasil, eu tenho que fazer a prova de vida pela minha curatelada, certo? Eu levei um dia lá e disse, não precisa. Eu acho que tem que levar a pessoa, vereador. Mas, não, eu sei que a regra é essa, certo? Entende? Mas... vereador Nilson, é só o pessoal ir fazer a prova de vida, que está tudo tranquilo, o valor volta, benefício e prestação continuada da assistência social. Certo, senhor presidente, agradeço, desculpe para seu tempo, não percebi. Passo a palavra, Mariela Portes. Boa tarde, colegas, boa tarde, comunidade presente, todo o público que nos assiste e nos acompanha via rádio, televisão, web, enfim. Eu gostaria de pautar o meu pronunciamento hoje sobre o leilão que aconteceu na quinta-feira passada dos pedágios. Essa casa, ela sempre foi muito atuante e eu acho que a gente teve uma vitória muito expressiva no ano passado, e o resultado dessa vitória foi apresentado na quinta-feira, com a redução de 40,53% da tarifa de pedágio. Eu acho que a gente tem que enviar um requerimento para parabenizar o CODEVAT e todas as instituições que também foram parceiras nessa luta, que, na verdade, puxaram, né, essa batalha contra aquele primeiro
contrato de pedágios. E para a população que ainda não tem conhecimento, vale a pena a gente repassar algumas informações. A CRR venceu essa licitação. A CRR é uma empresa que administra a Via Dutra e a Ponte Rio-Niterói. É uma empresa consolidada e que, segundo as informações que a gente tem feito um excelente trabalho. A tarifa inicial era taxada em Fazenda Vila Nova por R$ 13,54. Ela caiu para R$ 4,30. Vão ser 4 ou 5 praças de pedágio ao longo de 473 quilômetros entre as BR 101, 290 e a 386. A tarifa agora é de R$ 4,30. A gente sempre falava aqui dentro que a gente não poderia sofrer abusos em relação à tarifa de pedágio. A gente fazia uma comparação sempre com Santa Catarina. Alguns vereadores falavam muito nisso, o vereador Éder, eu, acho que o vereador Hanzi, alguns vereadores falavam muito sobre isso. O nosso valor não ficou em R$ 3,00, mas ficou em R$ 4,30. Isso, novamente, é uma vitória de toda a comunidade. O que a gente vai ter que fazer agora é controlar para que todo o contrato ele seja realmente executado. São alguns compromissos que a operadora ela vai ter. E, além da construção de 78,8 quilômetros de faixas adicionais para ampliação da capacidade, vão ser feitos 85 novos dispositivos de interconexão, 32 passarelas de pedestres, 75,5 quilômetros de vias marginais e 59 melhorias em acessos, iluminação em travessias urbanas nas vias marginais. A gente vai ter toda a questão de segurança, as pessoas vão parar de morrer nessas rodovias. O prefeito de Marques de Souza, uma vez, ele teve uma fala muito significativa e que me impactou muito. Ele disse, eu não aguento mais ver os meus munícipes morrerem aqui nessa estrada. Eu preciso que tenha infraestrutura, só vou terminar essa partezinha, Blau. Eu preciso que tenha infraestrutura para que a minha cidade possa se desenvolver cada vez mais. E os trechos urbanos? Os trechos urbanos, todo aquele contrato, eu não tenho o contrato todo aqui, mas todo ele está incluído, vereador Blau, nesse projeto. Lajeado não, é o né? mesmo projeto. Lajeado, trecho urbano de Lajeado, o vereador Mozart sabe direitinho, está fora da concessão. Tu pegou, Mozart, o Tá fora da contrato? concessão. Tu está com o contrato? A gente pode pegar o contrato ali para verificar Está fora da direitinho. concessão. Mas o que eu quero dizer para vocês, a gente precisa, sim, de infraestrutura para poder competir com outras cidades do estado, do país e até no mundo. Todas as cidades competem para atrair investimentos. A gente tem um povo trabalhador, um povo estudado, a gente tem espaços para que a gente possa desenvolver a nossa região e a gente não estava conseguindo porque, sim, falta infraestrutura. Então, eu quero dar parabéns para o Codevate, na pessoa da Cíntia Agostini, parabéns para todas as instituições que participaram do processo, parabéns para os meus colegas e para colegas de outros municípios, porque realmente a gente teve uma grande vitória nessa quinta-feira. Obrigada. Essa palavra para o vereador Hernani Teixeira da Silva. Quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, as colegas vereadoras, cumprimentar as pessoas que nos assistem, né? A imprensa escrita e falada, né? Tudo que, enfim, que possa esclarecer o trabalho, a participação de cada um dos vereadores nesta casa. Eu gostaria, em primeiro lugar, acompanhando a leitura do colega Salve, com relação à homenagem que fez ao seu Valdemar Lourenço, falecido Valdemar, eu gostaria, se o colega me permite, dizer que essa família
eu conheço mais de 50 anos, porque o seu Valdemar, nós éramos vizinhos, eles moram no bairro Hidráulica e nós logo próximo, ali após ao canal. E o seu Valdemar trabalhou na prefeitura muitos e muitos anos, se aposentou na prefeitura. Ele era encarregado do serviço de manutenção de canos hidráulicos. Naquela época se fazia de concreto. Muitas e muitas vezes eu vi ele trabalhando nos tanques, fazendo aqueles canos para a tubulação, né? E então, a dona França era, a Francelina, também vizinha nossa, uma amizade muito grande. O irmão da professora Gelsi, né, a G, que nós falamos lá em casa, chamamos ela de G, né, foi meu colega de aula, nos formamos na contabilidade, né, o Adélio. Então, a gente teve com todos e tem atualmente também uma amizade muito grande, e essa homenagem é merecidíssima, de verdade. O seu Valdemar era uma pessoa querida, uma pessoa trabalhadora, dedicada, educado, caprichoso, enfim, ótimo pai de família. Por isso que saíram esses filhos dele, né? O colega meu de aula, o Adélio, né? Se aposentou agora já, né? Novinho ele, mas parece no Banrisul, né, gente? E a nossa professora Gessi lecionou muitos anos no Castelo Branco, dando aulas de inglês. Aí, viu? Ó. Então, é uma família maravilhosa e essa homenagem é muito importante e a família faz jus a tudo isso. Gê, um abraço. Também eu gostaria de esclarecer a situação da tal prova de vida, né? Que todos têm que fazer. Eu sou um dos primeiros, né? Que quando vai chegando para o final do ano, eu já vou correndo com a minha carteirinha lá no Banrisul, olha aqui, ó. Estou vivo, né? Não estou tão vivo como antes, mas estou ainda vivo, né? Não vamos fazer com que esse velhinho, né, passe necessidade por não ter liberado o saláriozinho, a aposentadoriazinha dele, né? Mas eu achei muito interessante e eu ouvi também, eu assisti na televisão um esclarecimento a respeito disso e, na verdade, muitas pessoas não atinam, não leem ou não escutam, né? Inclusive, essa outra aposentadoria também, que é aquela aposentadoria de pessoa que tem renda, que não tem renda nenhuma. Então, eles ganham benefício da Previdência Social, né? Se chama amparo previdenciário. Esses, então, são os mais desligados. Essa renda vale só enquanto está vivo. O dia que falece, se falecer naquele mês, no final do mês é cancelado. Porque aquilo é para dar alimentos, realmente para isso, né? É amparo previdenciário. E esses têm que fazer prova de vida e residência também. Mas esses são os menos avisados, inclusive. Agora, os aposentados já têm o próprio banco que eles recebem, normalmente eles já fizeste lá, né? Então, isso é muito importante. Eu vi hoje de manhã na televisão, acho que tem que ser feito mesmo, para esclarecer a comunidade, né? Que esse que tem o amparo previdenciário tem amparo porque provaram que precisava mesmo, que não tinha outra renda. E os coitadinhos dos velhinhos, né? Porque trabalharam tanto e fazem jus daquele valor. É muito interessante isso. Também, eu estava hoje de manhã vendo na televisão uma coisa que quase dá para se chamar de uma aberração. Agora, antigamente, os advogados trabalhavam de graça, de acordo com o juiz solicitava, né? E a gente era advogado dativo. Aí foi criada, então, a Defensoria Pública, e aí o cargo de defensor público. Quero dizer para vocês que esses defensores públicos ganham muito bem para ser defensores públicos. Muito bem, eu sei disso. Eu
fiz mais de 50 processos de graça e alguns júris, a pedido da doutora juíza Carmen, quando ela era diretora do foro, e eu fiz muito isso. Mas agora o Estado fez com que isso baixasse de 3 salários. Antes era 5 salários a pessoa que podia gozar desse benefício. E depois, agora, baixou para 3 salários. E uma série de exigências. E os fóruns estão negando muita assistência judiciária para a pessoa que necessita. Isso é uma aberração. Mas vocês sabem como é que é, né? Cada governo faz o que entende e as autoridades, para não se incomodar, limitam e ficam quietos. Mas a comunidade lastima muito. Muito obrigado, presidente. A palavra para o vereador Valdir Blau. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores e senhoras, nós estamos fazendo 2 requerimentos muito voltados à comunidade de conventos. O primeiro, a questão do DAIR fazer uma limpeza nas valas, né, nas valetas, nas tubulações, bem como a roçada, pintura das faixas de segurança e dos meios-fios. Realmente, Conventos está abandonado pelo DAIR nesse sentido aí. Muitas vezes o município tem feito, conversando com o secretário, por conta disso. E correndo o risco de até ser autuado ou chamado a atenção do secretário. Mas os problemas são diários naquela comunidade. Com essas chuvaradas, loteamentos novos, descendo água, todas elas para Pedro Teobaldo Breitenbach. Não tem como absorver tudo. E mais, nesse mesmo sentido, já englobando a questão da Pedro Teobaldo, é uma rodovia encravada dentro do município de Lajeado, dentro do bairro mais populoso praticamente, acho que só perdendo para o bairro São Cristóvão, a comunidade de Conventos. Tem que municipalizar. Uma rodovia dessas dentro do município, com movimento diário, quem conhece os problemas daquela rodovia é o município, é o secretário. São as pessoas que lá residem e que não podem ter que reclamar para o DAIR. O DAIR não dá atenção para a comunidade. E para o município executar qualquer obra pequena, de simples limpeza de uma valeta, vereador Sérgio, tem que pedir autorização ao DAIR. Está errado. Mesmo que dê alguma despesa ao município, mas os problemas ali daquela rodovia são locais. A comunidade os conhece, o município os conhece. Então, precisamos sim, e aqui estou fazendo uma solicitação ao senhor prefeito municipal, que através de um contato com o DAIR, que busque aproximar cada vez mais essa ideia de nós municipalizar essa rodovia. Porque a comunidade ali sofre, e ali na semana passada, andando com o secretário de obras naquela rodovia, a gente viu inúmeros problemas e que impera na burocracia. A burocracia é muito grande. E a demora, bem como falou o vereador Sérgio, na questão da morosidade. A comunidade não aguenta. Né? Os senhores que foram, alguns aqui candidatos a deputados, sabem dos problemas dos bairros, mas Conventos, principalmente, a esquerda abriu muitos loteamentos e desce muita água, muita terra, e realmente a situação está precária. E nós aqui estamos, então, fazendo essa solicitação ao DAIR, e nesse mesmo, no requerimento posterior, solicitando ao senhor prefeito municipal que nós possamos, aqui esta casa e o senhor prefeito municipal, buscar um consenso junto ao DAIR para que nós possamos municipalizar aquela rodovia, que seria de suma importância para aquela comunidade. Também, senhor presidente, e nós temos aqui, eu gostaria de colocar uma foto de uma piscina na rua Felipe Malman, 483, no bairro Florestal. Ela está praticamente uns 2 anos já. Esse mesmo requerimento nós fizemos no início desse nosso mandato, para que
o município tome uma atitude juntamente, que notifique o proprietário, ela está realmente daquela maneira, daquele jeito há 2 anos. Não é mais água, é um criatório de mosquitos, e estamos entrando aí no verão, aí, gente, aquilo ali é um criatório de mosquitos, e podendo ali se instalar um mosquito da dengue, proliferar e trazer sérios problemas à nossa saúde aqui do município de Lajeado, e principalmente aos moradores do bairro Florestal. Nós temos aqui um morador vizinho e que já fez também a solicitação junto à secretaria, junto ao município, e nada foi feito. Precisa o município buscar, talvez, uma ação judicial, e, senhores, incrível que pareça, ali mora a gente. Não está abandonada a residência. Não está abandonada. E o morador não toma uma atitude, as pessoas que ali residem realmente não têm noção do perigo que isso ali pode estar trazendo ao bairro e à sua própria saúde mesmo. Então, a gente fica estarecido com pessoas que não se preocupam com isso. Não é mais água. Ela está preta, ela está realmente... uma piscina não utilizada, mas que precisaria ser secada, limpa e tratada e tampada. Se não usam, a tampam, né? Cada chuva enche de água. Então, aqui estamos fazendo essa solicitação ao senhor secretário do Meio Ambiente para que busque medidas judiciais para que essa família tome uma atitude. A gente quase não pode acreditar que ali mora uma família, mas realmente mora, segundo moradores do bairro Florestal, que realmente não dá para acreditar, mas é verdade, porque a gente já passou ali e sabe que moram pessoas. Então, providência, senhor secretário, nesse sentido aí, que a comunidade do bairro Florestal agradece. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Carlos Eduardo Ranzi. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, comunidade, funcionários da Câmara, todas as pessoas que estão nos acompanhando, a imprensa. Primeiramente, gostaria de citar que eu acabei de ver uma reportagem da Independente. A Prefeitura está comprando as primeiras vagas em creche, quer dizer, está efetivando uma das promessas de campanha, dá os parabéns aqui, acho que estamos avançando, é isso que precisa. Da mesma maneira também, o projeto de lei chegou a essa casa de regulamentação dos parklets. É um pedido que não fui só eu que pedi nessa casa, também a Mariela já pediu, outros vereadores já pediram. Está aí na casa, acredito que caiba sim uma emenda ou outra para dar uma melhorada no projeto, mas vem bem. O assunto principal que eu vou tratar hoje é a respeito da educação. A gente recebeu hoje pela manhã, teve o pessoal da educação para falar sobre o Plano Municipal de Educação e a revisão necessária a ser feita esse ano. Tem projeto na casa para ajustar o Plano Municipal de Educação e, em conjunto com isso, nós temos algumas escolas que cabe sim, eu vou fazer referência aqui a um requerimento do vereador Hernani Teixeira no dia de hoje. Ele comenta a respeito da EMEI Amiguinhos do Jardim, a respeito do espaço diminuto que aquelas crianças têm que utilizar. O senhor cita, acho que é para o refeitório. Entretanto, não é só o refeitório que pequeno é, as próprias salas, se você pegar e botar naquela escola, os 25 colchões das crianças estirados ao chão, um lado ao lado do outro, sem deixar espaço, você não fecha a porta. Vejam bem. Então, faz bem o pedido de ampliar aquele espaço, é uma situação precária que se encontra, e o senhor imagina em período de frio, de gripe e tal, o quanto que não se alastra isso. E quando a gente está falando em criança e em doença, o vereador Knipoff conhece daqui a pouco melhor do que nós aqui, mas uma situação que deixa a gente bastante comovido é a EMEI Jeito de Criança. Já havia dado problema na legislatura passada, no governo passado, naquela escola, onde a fossa havia aflorado, havia voltado a fossa, vocês imaginem todo tipo de, enfim, de incômodo, para não dizer coisa pior, que pode acontecer quando volta a fossa por meio dos ralos. Foi feita uma medida paliativa, um ajuste no meio do caminho, em 2016, entretanto, recentemente agora, voltou de novo a fossa a subir. Não é um ambiente que os pais e as mães deixam sua criança com tranquilidade, precisa ser tratado de uma maneira mais adequada. A gente pede urgência da Prefeitura no sentido de sanar esse problema, de revisar esse problema, não só nessa escola, mas também para evitar que em outros lugares também não venha acontecer esse tipo de situação. É claro,
Recentemente, a gente teve aí uma tempestade que choveu horrores, então há de se colocar daqui a pouco um pouco da culpa em cima da chuva que veio, mas também não podemos admitir que isso venha a causar mais doença para os pequenos. Nós estamos ainda avaliando uma situação que tem acontecido em outros municípios ao redor, onde recursos da educação também são destinados a ampliar, fazer convênio, no caso nosso, que seria com a Univates, é essa sugestão que nós estamos encaminhando, para que a administração municipal, o Conselho de Educação, o Sindicato dos Professores, avaliem a possibilidade de firmar um convênio com a instituição para a qualificação dos professores do nosso município, para qualificar mais ainda os nossos professores. Quer dizer, como já existe esta veia, esse sentido em alguns outros municípios, e como, eu vou pegar o exemplo do ano passado, sobrou recurso, né, e que acabamos destinando diretamente às escolas, acredito eu que nós podemos, sim, investir cada vez mais na educação, fazendo no sentido de termos bolsas para os professores poderem continuar os seus estudos. Ainda no ritmo da quantidade de crianças por sala de aula, a gente também encaminha ofício em relação à carga excessiva de trabalho dos professores e monitores nas escolas. Eu tenho visitado algumas escolas, entre elas essa do Jardim do Cedro, mas também várias outras do Campestre, e aí, quando você encontra um berçário, acho que é uma das situações mais críticas de uma escola, do educandário. O berçário, vocês imaginam que vai lá ter 3 monitoras trocando praticamente o tempo todo as crianças. Quando tu bota 24 crianças numa sala, e uma das críticas maiores que existem dentro do professorado, dentro das escolas, é que existe uma diferença gigantesca entre você ter 2 professores para 2 professoras para 16 alunos e ter 3 para 24. Ninguém sossega, ninguém dorme, ninguém consegue ter um ambiente tranquilo lá dentro. Então, é uma das questões que tem que ser vista. Sei que a Prefeitura Municipal tem o viés aí, dali a uns dias, de inaugurar a escola lá em Convento. Sei que tem uma projeção de construir mais 2 outras escolas, se não me engano, a memória é Santo Antônio e Bom Pastor. Entretanto, pedido que o vereador Hernani fez, eu ressalto, é importante essa ampliação local dos espaços para que as crianças tenham condições de ter um desenvolvimento melhor. Eu já disse, eu repito, que daqui a 10, 15 anos nós vamos ter que obrigatoriamente passar lá nessas crianças que estão hoje socadas dentro de uma sala de aula e pedir desculpa para elas porque a gente não proporcionou, não previu que ia ter uma quantidade tão grande de crianças dentro de uma única sala. E isso não é salutar, não é o que se deseja. A gente está enviando ainda um ofício para a Prefeitura pedindo a respeito dos funcionários da ICOS que foram que a Prefeitura, enfim, está com uma ação a respeito do Instituto Continental de Saúde. Os ex-funcionários ainda estão esperando um despacho, ainda estão esperando uma atitude por parte da Prefeitura. E havia previsão de até final do mês passado ter sido, retrasado, ter sido contratada uma empresa para fazer auditoria. Essa auditoria ainda não foi feita, ainda não foi contratada. Então, a gente está pedindo para a Prefeitura quando vão contratar isso aqui. Não obstante, eu não estou mandando o ofício porque eu gosto de mandar o ofício. O meu gabinete tem tentado marcar reunião com o procurador do município, mas tem encontrado uma certa resistência, e eu não sei porquê. A gente não morde, nós vamos lá para conversar. E precisamos resolver. O problema não vai sumir, ele não vai desaparecer. Nós precisamos tomar atitudes para que isso aconteça, para que sejam dirimidos esses problemas que se encontram. E aí existem alguns outros pedidos que a gente está fazendo a respeito de segurança, que é a instalação de refletores nas quadras do futebol de areia do professor Teobaldo Dick e também na Praça Paulo Schlabitz, no bairro Montanha. Aqui embaixo foi tirados os refletores naquele episódio que o cidadão faleceu ao levar um choque. Então a gente espera aí, isso são parte de melhorias que a gente espera para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para Antônio Marcos Schaeffer. Obrigado, presidente. Quero desejar uma boa tarde a todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que está presente e o povo que está em casa, que nos assiste por essa emissora. Eu trago aqui reclamações, pedidos da comunidade lajadense com referência aos feriados facultativos. Que a Prefeitura crie uma forma para que abram as creches. Os professores, às vezes, querem trabalhar. Então, que dê oportunidade, nem que paga diária, para não deixar, porque, infelizmente, nós temos pessoas que trabalham nos feriados facultativos. Então, para nós não deixar essa população na mão,
eu peço à Prefeitura que tome providência, entendeu? Que dê oportunidade para esses professores que muitas vezes não querem ficar em casa e querem ganhar uns trocos a mais, uma hora extra, que paguem hora extra e não deixem a comunidade na mão. Porque, afinal de contas, a poupar dinheiro com a educação, e se não é poupar, é porque o dinheiro é da comunidade. E é eles que são donos do dinheiro. Então, nada justo do que dê o direito que eles têm. Também aqui tem uma reclamação do bairro Hidráulica, parte do bairro Hidráulica. Os moradores lá não estão recebendo a visita dos agentes de saúde. Então, que tomem providência e vê isso aí. Porque, de repente, se alguém está recebendo sem trabalhar, ou, de repente, está faltando, que tomem providências lá em solucionar esse problema da comunidade lá. Também a Secretaria da Estás aqui, a respeito daquele cemitério lá do bairro Santo Antônio. O pessoal está meio apreensivo, pois tem um boato que vão retirar as gavetas de lá, os restos mortais dos entes queridos. E o que acontece? Então, que peça que forme uma data, estipule uma data, entendeu? E divulgue através dos jornais da nossa cidade, da imprensa, para que as famílias vão tomando as providências, né? Para não deixarem nas últimas horas para eles, entendeu? Porque muitas famílias nem moram aqui mais, entendeu? Que tomem providências, botem no Face, em todos os meios de comunicações, para avisar essas famílias que eles vão lá, né? Que de repente eles vão transferir, eles vão tomar providência quanto isso aí, entendeu? Também, eu trago aqui também a Secretaria de Obras, que sejam feita a roçada nessas áreas verdes que estão aqui na cidade de Lajeado, que tem muita reclamação, porque agora vem o verão, e o pessoal quer sair, quer ter uma área para tomar um chimarrão, né, e conversar. Então, seria muito importante que botasse a mão na massa aí e roçasse essas áreas verdes. Também aqui, quanto à colega Mariela Portes, dando os parabéns para a cobrança de pedágio. Eu, aqui nessa casa, sempre defendi e sou contra a cobrança de pedágio. Ainda mais na maneira que foi feita. Vocês sabem, todos os colegas aqui, a população lajadense é testemunha dos fatos que aconteceram, porque os jornais do nosso município muito divulgaram isso aí. Isso foi feito às escusas. Pagaram milhões para um estudo que nem sequer sabiam que ia ser aprovado. Entendeu? Então, assim, inclusive, nós tivemos diversas... na verdade, falcatruas, tá? Tirando nós para bobo, para Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, aqui em Lajeado, muitas reuniões públicas, entendeu? Que, na verdade, não serviram para nada, porque o objetivo da população não é pagar pedágio. Vocês sabem quem é que gosta de pagar pedágio? Tem, mas o trabalhador, aquele que está com o seu caminhão, aquele que está todo dia na estrada, ele é contra o pedágio, porque, apesar, nós pagamos IPVA, nós pagamos imposto de tudo quanto é lado, minha gente. Nós temos explorado dia a dia, e ainda nós temos que arcar ainda com pedágio, inclusive nem deixar o novo governo que está aí, porque esse Jair Bolsonaro é contra os pedágios, e eles sabem disso aí. Esse homem vai botar os exércitos para fazer as estradas, para nós não ser mais explorado, porque foi a promessa dele, entendeu? E nem deixaram o governo novo entrar, foram correndo imediatamente, dando jeito nos pedágios. Então, assim, ó, é um dia muito triste para nós, para a população. Um dia de exploração, um dia assim, cobrado, nós fomos explorados na cara, entendeu? 4h30, isso aí é o começo da brincadeira. Porque depois ali eles já vão começar a fazer tramóia, entendeu? E não vão fazer obra, e aí vão pressionar o governo. Como aqui, na página do jornal, o Impacto aqui, parabéns a ele, botaram boa, muito simples e objetiva a matéria deles. Então, assim, ó, eu sou contra e a comunidade também é. Não tem nada de parabéns. É a obrigação do governo dar estrada para nós, da saúde, da educação. Não tem nada, eles não estão fazendo os seus deveres. Inclusive, falta uma vergonha, eu teria vergonha de fazer isso aí, entendeu? Mas, em compensação, vão fazer o quê, né? Foi botado goela abaixo de nós. Muito obrigado. Adi Ceruti, Valdir Guiche. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, autoridades já nominadas, amigos da imprensa, assessores, público que assiste e acompanha a sessão no dia de hoje. O vereador Nilson se referiu à pancada de água que caiu, tempestade que abalou Lajeado, que atingiu Lajeado, de terça para quarta-feira.
Eu acredito que todos os vereadores e a comunidade passaram por alguma rua, ouvir algum bairro sem iluminação pública, a fiação arrebentada, árvores caídas. Aí eu me pergunto, muitas vezes, nós encaminhamos aqui solicitando que seja feita a poda de árvore em determinado local, que ela venha prejudicar, que ela pode, já prevendo que aí futuramente pode danificar e pode a comunidade ficar sem iluminação, pode trazer prejuízo à comunidade, muitas vezes a pessoa tem tido um não. Aconteceu o caso de uma empresa aqui no bairro Florestal, que tinha uma grande árvore no pátio dela, que ela simplesmente tombou em cima dos caminhões, das máquinas, tendo grandes prejuízos, que podia ter sido evitado se tivesse tido a autorização, mas não, essa autorização já vem sido solicitada há bastante tempo. Muitas vezes não se olha a questão, não simplesmente da árvore, mas o que ela pode, o estrago que ela pode trazer futuramente e prejudicando a população. Prova disso que nós ficamos com problemas em função dessa enxurrada de água, nos postos de saúde, bairro São Cristóvão, bairro Santo Antônio, e inclusive trazendo prejuízo para a comunidade. E acredito que todos os vereadores têm conhecimento disso e vão ajudar a esclarecer a comunidade, que ela tenha um pouco de paciência até que isso seja normalizado. Vereador Marquinhos, a vereadora Mariela, estou aí para defender ela. Mas o que a vereadora Mariela colocou? Ela colocou, talvez, o movimento que surgiu aqui dos vereadores, que se empenharam, que foram procurar deputados federais, viajar. Eu a colega, sempre a opinião dela. Sim, viajar, que talvez em função disso, que esse movimento que foi feito, os vereadores que foram, inclusive, a Brasília, que tenha influenciado que esse pedágio que vinha sendo falado em termos de valores iniciais, não tenha ocorrido neste valor, mas assim bem abaixo desse valor. Entendo que a vereadora, inclusive, parabenizou os colegas que também se empenharam nesta luta. Então, eu acho que foi esse o objetivo dela. Quanto às creches, vereadores, nós sabemos que existe uma lista cada vez maior em função de procuras de creches a nível municipal. Por quê? A questão financeira está começando a bater em muitas pessoas que têm procurado as creches municipais, que antes tinham convênios com creches particulares, mas, em função do custo elevado, estão procurando a rede pública para ali poder inscrever suas crianças. Então, eu sei que cada vez mais este número, tomara que nós chegássemos um dia zerados, olha, graças a Deus não tem mais nenhuma falta de vaga de creche em Lajeado. Mas eu acredito que a partir do ano que vem, com a compra de vagas de creche, nós praticamente vamos zerar. Vamos ter problema ainda no berçário, mas as demais idades, praticamente, nós vamos zerar com a compra de vaga dessas creches. E vamos acompanhar isso, tenho certeza que os vereadores estão torcendo para isso e que tudo dê certo. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Mozart Lopes. Boa tarde, presidente, demais colegas, ao público presente e ao que nos assiste. Eu tenho dito em vários momentos, nas rodas de amigos, que nos últimos 4 mandatos que eu participei ativamente da política, sem menosprezar nenhum vereador que não mais faz parte desta casa, é a melhor Câmara de Vereadores de Lajeado dos últimos 16 anos. A mescla, experiência, juventude, o diálogo, nós temos conseguido coisas importantes para Lajeado. Emendas em conjunto, conforme o colega Sérgio falou, o Rambo sabe também, a Expor Filho está em processo licitatório, emendas duplas, somadas recursos do PP, do PT. É disso que Lajeado precisa. Disputa política, sim, diálogo, sim, aprovação de projetos para o bem da comunidade. Lá em agosto de 2019, entre aspas, é a luta, é a guerra, é a briga pelo voto. Aí vale tudo no final do último ano. Mas eu tenho certeza que esta Câmara de Vereadores está construindo, sim, uma Lajeado cada vez melhor. Pedágio, não participei da comissão, mas parabenizo os colegas desta casa, o Expor,
o Hanzi, a Mariela, o Blau, o Salve, o Rambo, que se envolveram, que foram a Brasília, que foram na Assembleia, que fizeram audiência em Lajeado, o vereador Sérgio também. Parabenizo esta casa por ter se manifestado. Ainda esperava Lajeado Porto Alegre 1. Esperava-se Lajeado Porto Alegre 1. Vão ser 2. Mas mesmo assim, se conseguiu uma redução substancial do valor. Então está de parabéns também a nossa casa. Sexta-feira teremos início a nossa Expo Vale. Estive lá no parque hoje, o parque está bastante bonito. Aquela guarita, aquele hall de entrada, a portaria nova, ficou muito bonito, recurso aprovado por esta casa. Os estandes estão bastante bonitos. Então, eu penso que mesmo numa situação de crise, o nosso Vale, a nossa Lajeado, vai fazer muito bonito na Expo Vale. Eu pediria ao nosso presidente que na semana que vem, vereador Blau, a gente desse início, num primeiro momento, separado. A RST 413, nós municipalizarmos ela. Por quê? Foi duplicada a ponte, a rodovia está em bom estado, e penso que o município poderia, sim, assumir esta rodovia, custear ela e fazer as melhorias, calçada de passeio, etc. Na 421, eu ainda discordo um pouco do senhor, porque eu acho que ela está em péssimo estado, não seria bom negócio pegá-la como se encontra hoje. Então, esse é um projeto antigo da minha época ainda, de municipalizarmos as duas. Como está trocando o governo, e o atual governo Sartori já demonstrou interesse em passar a 413, quem sabe na semana que vem a gente aprovaria um projeto que já deu entrada, é o projeto 144, aprovaríamos, num primeiro momento, a 413, posteriormente, a 421. Torcer hoje à noite para o nosso secretário Fabiano Bergman, que está em Porto Alegre, todo bonito, engravatado, representando o município num projeto que participamos. Participamos do calçamento associativo. Lajeado disputa o plano gestor neste calçamento que a Câmara teve grande importância, não foi, Adi? A Câmara, a Prefeitura, todos se envolvemos, é um modelo de calçamento que deu certo. Então, nosso colega Fabiano está em Porto Alegre apresentando um projeto recente, que já pavimentamos quase 100 ruas, e estamos disputando um prêmio gestor. Hoje era isso, muito obrigado, senhor presidente. Nossa palavra, vereador Paulo Adriano da Silva. Presidente, vereadores, professora Joci também, que é minha professora, professor Erni, que é meu professor ator de futebol, né, professor Erni? Joga comigo, meu professor sempre. Também quero dar as boas-vindas à Patrícia Talamini também, né, que funcionária da casa, que passou pelo procedimento de cirurgias, mas graças a Deus tudo certo, vamos recuperar, torcendo para que se recupere o quanto antes. E imprensa e demais pessoas. Senhor presidente, eu fico aqui atentamente escutando um pouco meus colegas também, e aí eu vejo o seguinte, o Mozart às vezes até tem algumas ideias importantes, que é boa. Agora, em falar em municipalizar rodovias, cara, aqui, o município não consegue nem fazer as ruas de Lajeado nesse momento. Buraco, são de buraco. Agora, assim, ó, quando se fala em municipalizarmos, olha só, a favor, primeiro tem que resolver os problemas antigos. Tá? E eu te digo o seguinte, porque já vem logo atrás, o Valdiblau tem 11 bônus, é natural isso, aí tem que fazer calçada, é importante, tem que ser feito. Agora, assim, ó, vamos começar a citar a rua. A Bento Rosa não dá para andar. Fizeram esses dias um trechinho da Bento Rosa que foi vergonhoso. Tá? Só passou um pouco da vidraçaria. E os buracos continuam. É o anel viário que tem Expo Vale, tem tudo. Isso aí. Cara, está tudo cheio de buraco. Entendeu? Aí tu vai passar o trecho da Avenida Beira Rio, aquele trecho da Parada 8, onde é que nós aprovamos no ano passado aqui, tinha o valor para ser feito, recapeamento. A outra administração fez até a Parada 8. Não tem condições de rodar lá. As pessoas ficam direto no Face, chamando, me xingando com razão, vereador. Tem que xingar o prefeito também. Secretário, tá, que fica dizendo que vão fazer, tapar os buracos para tentar amenizar um pouco onde tem empresas, pessoas que circulam diariamente, centenas ou milhares de pessoas e carros e caminhões. É vergonhoso isso.
E aí, agora, vocês me querem dizer que, com todo respeito, tem Expo Vale, eu sempre vou ter a favor. Só que se toda vez, Ceruti, toda vez tem Expo Vale, não tem tempo para fazer nada no município. Nunca. Nós pagamos praticamente toda a estrutura da Expo Vale, damos de graça, e eles recolhem recado que é importante, mas muito mais para eles do que para o município. Tá? Mais de 1 milhão. E aí eu digo para vocês, Bairro das Nações, Morro 25, Santo Antônio, conventos, etc. tal, Voz de Blau. Botaram o cano de 30, onde tinha que botar cano de 90, 70, 80, 1 metro. E aí o problema acontece. E as pessoas ficam desesperadas, ligando até os vereadores. Pô, aí colocaram aqui no Parque do Giga, com todo respeito, painel, letreiro, que seja. Cara, eu não sou contra. A cidade de Natal arrumada, é bom, é importante, precisa. Mas, por favor, vou botar na UPA. O raio-x está até hoje estragado e não arrumaram. E as pessoas sofrendo com isso. Tem coisa que eu não concordo. Eu não concordo, eu sou a favor de que foi bom para Lajeado, vou votar sempre a favor, mas assim, é inadmissível ver essas pessoas sofrerem tanto, que nem esses dias, na semana passada, eu até me emocionei aqui pela realidade que eu vivo. Aí nós vamos votar logo ali, tchê. Nós vamos ali, como eles falam, no Novo Templo, agora, Nilson. Cara, eu era secretário do esporte, eu falei, a NECA trabalhou, todo mundo trabalha, lutaram para fazer aquele empreendimento, na época da administração, digo, gente, você não pode fazer uma construção desse porte sem pensar em área de lazer, sem pensar em creche, projeto social, gente, só que vocês estão tomando conta, como é que vão fazer? 448 apartamentos, não tem um projeto social para botar essas crianças, não existe isso, tchê. Só acontece, infelizmente, aqui está acontecendo. Pode acontecer numa boa parte do país, mas eu defendo Lajeado, sou vereador Lajeado e vou continuar batendo essa tecla que está muito errado, tem muitas coisas erradas. Então, não vem querer me convencer que está tudo bem, está tudo certo. A Expo Vale está aí, ganhei convite, até pretendo ir lá sim, mas com o coração espremido, indignado com essas coisas que acontecem com a população que menos condições tem. Tá? Problema de ruas. Cara, se eu mostrar para vocês os vídeos que eles me mandaram nos últimos dias, lá no Bairro das Nações, a água invadindo casas, pessoas desesperadas, perdendo móveis dentro de casa. A Defesa Civil, com todo o respeito que eu tenho, tu não tem como mapear um bairro ou outro, cara, o vento não escolhe bairro. Aí nós estamos desesperados, não dá para Nações, por exemplo, não tem inteira, porque não está no mapa da Defesa Civil, não existe. Aí quando tu vai ligar, não atende ninguém. Quem é o fulano? Tu liga para cá, ciclano, passa 10. Gente, por favor, tchê. As pessoas vão lá e pagam esse absurdo de imposto, tá? Todo ano. E aí parece que tem locais que não pode ser atendido. Eu não sei se tem algum tipo de preconceito. E tem. A maioria dos vereadores sabe que tem. Nós temos que terminar com isso, tchê. Direitos iguais para todo mundo. Isso não está acontecendo. Fica à vontade, vereador. Vereador Nilson, me ajuda. Nós aprovamos há poucos dias um dinheiro para a escolinha do Lajadense, que ajuda na vila. Certo? Nós aprovamos, acho que semana passada, um de recurso para a LAF, também para a escolinha nos bairros. Então, se não tem a entidade lá dentro do bairro, tem fora do bairro. Tá certo? O município está de olho em querer ajudar num trabalho social com essas crianças. Mozart, quando tu falar em projetos, esse tipo não é projeto social, cara, eu lidei com isso 4 anos como secretário, isso é uma coisa natural que tens. Como é que as pessoas, as crianças vão deslocar de um bairro para o outro sem ter transporte para começar? Eu se falo projeto social, que é o dia inteiro, da parte da tarde, da parte da manhã, para as crianças ficarem, para os pais não ficarem preocupados, não tem transporte, e a maioria das crianças ainda pagam por mês para jogar nesses projetos, só o da LAF que não da gente pagam. Então, tem coisas que não está certo, cara. Só que assim, ó, tem que ter um olhar diferente. Eu já falei em outro momento aqui, que bem ligeiro, em breve, que na cidade de Lajeado vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no país. Eles vão enjoar tantos, todos os administradores que nós temos, vão botar qualquer, olha, vamos tentar botar qualquer louco aí para ver se consegue tentar melhorar um pouco, porque, sinceramente, tá? Nós temos aqui, no lado da fila produtora, aqui foi feito agora, na João Alves, Esteio do Asfalto, tem um buraco de 1 metro ali, um cara me atacou hoje, aqui na cidade, disse, cara, que fiasco é isso aí, fizeram tudo novo, esse buraco aí. Aí eu digo, cara, a gente pede, a gente bate de martelo e infelizmente as coisas não estão acontecendo. Então assim, ó, eu tenho vários vídeos que me mandaram, gravado, a parte de semana que vem eu vou colocar os vídeos aqui, eu vou começar a chamar a imprensa dos locais e vou ter que fazer dessa maneira, que a gente está aqui pedindo, batalhando junto com os demais colegas na casa e infelizmente muitos bairros estão esquecidos. E eu acho que está na hora de nós batermos forte, se unirmos para as coisas acontecer, porque sempre é a mesma coisa, ou falta matéria-prima, ou é Expo Vale, ou infelizmente, ou felizmente, a população fica sofrendo com isso. E está na hora de dar um basta nisso, tem que atender a população com direitos iguais. Obrigado, senhor presidente. Saúdo novamente todos os presentes.
Acho que nesse 1 ano e 11 meses que estou aqui, o que mais me entristece, e é o que vários vereadores aqui falaram, vereadores que me antecederam falaram, é a questão de vagas em creche. Hoje mesmo veio uma mãe e um pai. Os dois, a mãe um pouquinho mais forte, mais firme, que veio primeira com o primeiro filho, né? Tudo bem, o pai estava chorando no nosso gabinete. Então é muito difícil de ver isso, sabe? E a gente costuma dizer, eu tenho dito sempre aqui, que creche é um investimento. Que uma creche boa vai criar um cidadão melhor, vai possibilitar a mãe poder trabalhar, que vai trazer a renda para casa. Que muitas vezes hoje essas empresas vão pegar ônibus de pessoas fora do município de Lajeado para trabalhar aqui. Por consequência, vão gastar o dinheiro no comércio lá fora. E nós temos aqui um polo de comércio. Então, seria muito importante a gente ter mais vagas em creche para que isso aconteça. Nós temos aqui a reforma da nossa lei orgânica, e eu ouvi esses dias no Corredores uma coisa que não me agradou muito, que hoje, no artigo 136, parágrafo 18 da nossa lei orgânica, ela abre exceção, ela assegura aos servidores de administração, direta ou indireta, o atendimento gratuito de seus filhos dependentes, de 0 a 6 anos, em creches e pré-escolas públicas. Então, eu não sou a favor disso. A Constituição já diz que todos têm os mesmos direitos. Não sou a favor, se isso vier a essa casa, já sei que alguns colegas vão querer emendar a nossa lei orgânica, vou votar contra isso. Acho que, por ser servidor público, conheço muito servidor público, tem um amigo meu que é servidor, que ganha mais de 10 mil reais, tem 2 filhos na creche, então não sou a favor, acho que deve ser, um dos critérios deve ser renda e não se é servidor público ou não, porque todos têm os mesmos direitos, não sou a favor disso. Já vou deixar claro aqui, sei que vai dar polêmica, não me preocupo com isso, vou votar pela minha consciência, vou trabalhar sempre pelo que eu acho melhor para a comunidade, de todos, independente se for servidor público ou não. Trânsito, bairros, a gente percebe muita falta de sinalização. Hoje mesmo, ao meio-dia, estava pelo bairro São Bento, e é um pedido que outros bairros já me fizeram, Floresta, Bom Pastor, o próprio Moinhos d'Água, que nós não temos sinalização, placas de pare, por exemplo. Então, estava lá numa esquina, daqui um pouco passou um carro ali voando, o outro freou, porque ninguém sabe quem é preferencial. Então, a gente precisa olhar isso com um pouco mais de atenção, até porque hoje a gente sabe que, acontecendo os acidentes, a gente acaba tendo que partir para o lado do quebra-mola, e quebra-mola é uma coisa chata, que eu mesmo muitas vezes peço e brigo para que sejam colocados, mas é uma coisa chata. Então, se der para primeiro a gente sinalizar bem as ruas para que não aconteçam acidentes, vai ser uma coisa muito boa. Sugestão aqui, gostaria de fazer uma sugestão, o Guinter, ouvidor, não está aqui hoje, né, mas aposto que vai chegar nele isso. O pessoal da troca de lâmpada, por que esse pessoal não trabalha à noite? Porque muitas vezes a gente pede troca de lâmpada, os moradores vêm, Éder, eu estou 2 anos que eu estou pedindo a troca de uma lâmpada. E aí a gente passa para lá, tá, mas a gente precisa saber o número da rua, o número da casa, né? A gente passa o nome da rua e não tem o número da casa. Aí, muitas vezes, não tem uma casa, não tem um ponto de referência. Aí, muitas vezes, a gente tem que ir lá, medir, contar os postes, fazer um mapinha e mesmo assim não sai. Então, eu acredito que poderia o pessoal, além de não atrapalhar o trânsito, esse pessoal trabalhando de noite, não seria muito mais fácil de haver esse controle. O Blau fala muito bem aqui da municipalização da rodovia 413 e Mozart. O Blau fala dos problemas lá da 421 em Conventos, acho que tem que ser municipalizado também, só que eu concordo com o Mozart. Vamos primeiro pedir para o Dyer, lá para o Estado, arrumar a 421, fazer um serviço bom lá, que a gente fica alguns anos sem manutenção. Até porque a gente espera, né, que agora o novo governo estadual, né, Mariela, a gente espera que seja feito lá as melhorias na 421. Inclusive o túnel lá da BRF, que agora com troca de governo a gente espera que dê sequência, então a gente vai lhe cobrar isso, colega Mariela. Tomara que dê certo. O pessoal do Moinhos d'Água, São Bento, Floresta,
Ali a gente não aguenta mais todo dia esperar tanto tempo e correr sempre aquele risco de perder a vida ali, porque é muito, muito perigoso. O colega Rambo fala aqui de muitas vezes a gente cansa de pedir as coisas e de vez em quando sim, a gente desanima mesmo, porque tem várias coisas aqui que a gente pede há tanto tempo. Hoje o repórter Guilherme Rossini, qual parabenizo, fez uma reportagem lá da rua Francisco Chiesi, no Moinhos d'Água, que é uma rua que eu acho que os colegas lembram aqui, quantas e quantas vezes eu briguei, esperneei aqui para que fosse substituída a rede de água lá. Então, nós tínhamos um problema lá que os canos antigos não davam mais vazão suficiente pela quantidade de casas que tinha lá. Conseguimos os canos com a Corsã, aí a Corsã não tinha máquina porque achamos pedra lá. Então, quando conseguimos juntar a Corsã e prefeitura, foi feito um pedaço, acabou os canos. Tá, e aí? Imagina que 20 e poucas casas, a rua toda rasgada, colegas. Aí chove. Aí o pessoal não conseguia mais nem entrar nem sair de carro. E aí, o que tu vai dizer para os moradores? O que tu vai dizer? Então, é lamentável. Outra coisa, João Kremer Sobrinho, minha mãe conhece bem aquela rua, um pouquinho depois ali da onde a gente mora, que é uma casa, que ali 11 casas ficam ilhadas cada vez que dá uma enxurrada forte. Então a gente pede que fosse colocado um bueiro a mais, eu fiz aqui um orçamento particular, daria 11 mil e pouco. A gente está esperando há 1 ano e meio, não acontece. Então a gente fica com as mãos atadas e, infelizmente, o que eu vou dizer para os munícipes que me procuram? Infelizmente, não é falta de vontade deste amigo de vocês. Está acontecendo alguma coisa, talvez falta de organização, ou talvez falta de vontade, ou pessoas lá que não deviam estar trabalhando onde estão. Mas o problema não é aqui no Legislativo, o problema é lá no Executivo, as coisas não estão andando, não estão funcionando. Tocamos direto, colegas? Ok. Vamos lá. Senhora secretária, por favor, faça a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 126/02 de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de uma fração de terras à Associação de Moradores do Bairro Carneiros. Projeto de lei número CM número 05002 2018, regulamenta a doação de bens móveis inservíveis pelo município de Lajeado e dá outras providências. Projeto de lei CM número 05202 de 2018, denomina de Rua Elemar Osvino Scherer a Rua E do loteamento Darcy Fire, localizada no bairro Conventos. Projeto de lei CM número 05302 2018, denomina de Rua Valdir Vicente Evald a Rua D do loteamento residencial Diamond do bairro Universitário. Projeto de lei CM número 054, denomina de Rua Isaac a Rua I, localizada entre o loteamento 4 e o loteamento 5 no bairro Santo Antônio. Projeto de lei CM número 05502 2018, denomina de Rua Jacó a Rua J, localizada entre o loteamento 4 e o loteamento 5 do bairro Santo Antônio. Projeto de lei CM 05602, denomina de Rua Abraão a Rua H, localizado entre o loteamento 4 e o loteamento 5 do bairro Santo Antônio. Projeto de lei CM número 057, denomina de Rua Cândido de Bairros a Rua D e toda a sua extensão localizada no loteamento 2 do bairro Santo Antônio. Projeto de lei CM número 05802 de 2018, denomina de Rua Luísio Johann a Rua B, localizada no loteamento Johann, situado no bairro São Bento. Requerimento. Pedido de encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual de Lajeado, com a finalidade de instaurar ação civil pública do município de Lajeado para a promoção pessoal e eleitoral do atual prefeito Marcelo Calmo. Explica-se que durante o pleito eleitoral de 2016,
A campanha do atual prefeito foi marcada pelo símbolo de um coração, inclusive tendo como marca de campanha a frase: "Minha cidade, meu coração". Seria isso, senhor presidente. Ok, vamos começar então com o projeto de lei número 126. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de uma fração de terras à Associação de Moradores do Bairro Carneiros. Querem que eu leia a justificativa? Todos conhecem o projeto? Não tem necessidade. Todos conhecem o projeto. Vamos lá, em discussão, em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os senhores vereadores, com exceção do senhor Hernando Teixeira. CM 50. Regulamenta a doação de bens móveis inservíveis pelo município de Lajeado e dá outras providências. A ideia principal do projeto é, quando os bens forem avaliados como inservíveis para o poder público local, os mesmos possam ser destinados a entidades carentes para fins sociais. Em discussão. Em votação, vereadores a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores, com exceção do senhor Hernando Teixeira. CM número 52. Denomina de rua Elemar Osvino Scherer. Existe uma sequência de nomes de rua, a menos que a família esteja representada? Está aqui? Só tem uma nessa salve. O nome de rua que nós... Ah, não. Ah, não. Então podemos votar todos em bloco? Todos em bloco. Todos em bloco, vamos lá. Aí vai ser convidado. Todos têm a relação ou querem que leia o cabeçário? Não precisa, não. Em discussão, então... Só a numeração deles. Só a numeração deles. Numeração CM 52, CM 53, CM 54, 55, 56, 57, 58 em discussão e em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos, com exceção do senhor Hernando Teixeira. Agora aqui o destaque da Mariela. Mariela, quer se manifestar? O vereador Hansi vai retirar o requerimento ou não? Não. Se você quiser se manifestar quanto ao pedido de destaque, você pode se manifestar. Depois o Hansi se manifesta. É só entre os dois. Vocês dois discutem, se você tiver interesse, pode se manifestar quanto ao destaque. Só os dois. A senhora não quer se manifestar? Não. Eu pedi destaque para solicitar a rejeição do requerimento do vereador Hansi. Perfeito. A senhora quer apontar algum motivo? Se não, eu passo a palavra para o Hansi. Não, sim. Então, se é... São 2 minutos, né? Tá. Exato. O que eu quero dizer é o seguinte. O slogan da campanha do vereador Marcelo Calmo, porque segundo o requerimento do prefeito Marcelo Calmo, porque segundo o requerimento do Hansi, ele quer que se instaure um processo para criminalizar o prefeito pelo uso indevido do coração na cidade. Tá? O coração, ele é o símbolo universal do amor. Universal, não é de Lajeado, de Capitão, de Estrela, de Arroio do Meio, de nenhum lugar. É do mundo. Nova York, Tailândia, Chuí, Alegrete, de todos os lugares. Se vocês perguntarem para uma criança, para um adulto, para qualquer um dos nossos colegas o que significa o coração, a gente vai dizer amor, e não o prefeito Marcelo Calmo. É incoerente esse requerimento. Eu solicito a rejeição desse requerimento e eu gostaria, inclusive, que o Caco passasse aqui as imagens para comprovar que o coração ele é usado em todas as cidades, por todas as pessoas. Existem várias cidades no estado, inclusive, que usam o slogan Natal no coração. A gente tem, quando fala em doação de sangue, quando fala em doação de órgãos, a gente fala coração. E se a gente quiser ir além dessa discussão e aí falar de valores, enfim, eu gostaria de perguntar para o vereador Hansi quanto foi gasto no letreiro quando ele era presidente aqui nessa casa da Câmara de Vereadores. Foi gasto R$ 17.086.
E hoje, se corrigido, chegaria a quase os R$20 mil usados nos letreiros lá de baixo. Então, todas as cidades utilizam o coração como símbolo do amor, como símbolo de oferecer carinho pelos lugares aonde se existe. Então, não tem nenhum cabimento, e a gente, inclusive, está passando vergonha na rua em relação a isso, porque as pessoas dizem, não é possível que vocês estão discutindo isso dentro da Câmara de Vereadores. Obrigado, Maria. Eu peço a rejeição do requerimento do vereador Hanzi. Hanzi? Bom, pessoal, não é o principal assunto que a gente tem tratado aqui, então não tem motivo para passar vergonha. Tem motivo para passar vergonha quem chega aqui, apresenta um requerimento e não apresenta trabalho. Aí sim seria vergonha. Foi um dos assuntos que a gente tratou na sessão passada, um dos 7 requerimentos que eu encaminhei, a senhora encaminhou um. Então, se desfaz essa questão de passar vergonha. Discussão pode ser feita a respeito se nessas diversas cidades que o Caco está passando o material aí, utilizou também o candidato a prefeito aquele material para fazer campanha política. E eu não estou falando, e aí saiu matéria, eu tenho que reconhecer aqui junto aos jornais e até a rádio, saiu que o vereador ficou contra o letreiro, ficou completamente distorcido. O assunto é o conjunto de ações que vêm sendo apoiadas pelo Poder Executivo, com dinheiro do Poder Executivo, com dinheiro dos impostos recolhidos aos cofres municipais, justamente fortalecendo esta campanha eleitoral e que vem sendo utilizada em várias instâncias. É isso que está sendo discutido. Eu já percebi que a senhora tem um posicionamento que é contrário ao meu. O que eu estou pedindo a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras é dar a oportunidade do Ministério Público também fazer esse julgamento. Se está certo, se está errado, quem vai instaurar ou deixar de instaurar é outra instância que tem competência para tal. Por isso, eu peço o voto favorável de todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Muito obrigado. Em votação, o requerimento dos que a Mariela pediu destaque, então. Vereadores a favor do requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Quem é a favor do requerimento, permaneça sentado. Quem for contra o requerimento, levante. Requerimento rejeitado. Votação dos demais requerimentos, então. Vereadores a favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados por todos os vereadores. Consulta às comissões. Arilene Dalmoro, Mozart Lopes, Hildo Salve, Antônio Marcos Schaeffer. Tudo andando. Caminhado. Avisos gerais, explicações pessoais. Sem mais, então, convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 3 de novembro de 2018. Sem antes parabenizar, não, desculpa, homenagear também, que foi minha professora, dona Gelsi. Vamos lá. Invocando então a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão.